BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A atuação de um advogado de contencioso civil vai muito além da condução de processos judiciais, envolvendo uma análise estratégica dos conflitos, desde a sua origem até a solução mais adequada para o cliente. E este é o tema de hoje aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o seu host, Gabriel Bigini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Renato Grava Brasil, advogado, sócio no Bermudes Advogados, mestre em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, doutor em Direito Processual Civil pela PUC e professor em Processo Civil. Renato, seja muito bem-vindo e obrigado por topar nosso convite, viu? Boa noite, Gabriel. Eu que agradeço aqui pelo convite, pela gentileza. Vai ser certamente um prazer conversar com você hoje. Valeu, Renato. Renato, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí da sua trajetória e como você foi parar no mercado jurídico. As pessoas acho que esperam geralmente histórias com glamour e a minha não tem muito não, né? Na verdade, eu nem tinha certeza que eu queria fazer direito. Eu não era aquela pessoa que sempre quis ser advogado para fazer justiça, não existia. E eu decidi mesmo que eu ia para o direito quando eu tinha que fazer ali no vestibular o xizinho para escolher a matéria. Então foi aquele momento. E geralmente as pessoas que sabem, ou até aquelas que não sabem, dizem que quando entram na faculdade aí se realizaram, que era aquilo mesmo. Não é meu caso também, tá? O primeiro ano da faculdade foi muito maçante, assim, algumas matérias absolutamente genéricas que você mal tem contato com o direito propriamente dito. Então foi um primeiro ano complicado para mim, mas aí a partir do segundo comecei a me encontrar um pouco mais, foi quando comecei a trabalhar também, e aí desde então estou no mundo do direito, já faz bons anos, e essa é a minha história sem glamour, mas foi assim que eu fui parar no mundo do direito. Mas assim, na sua infância, teve alguém da família que era advogado, ou foi ali, não sei o que eu vou fazer, é direito mesmo? Não, eu tenho, meu pai é do mundo do direito, meu irmão também é do mundo do direito, é o irmão mais velho. Uhum. Então, assim, quando eu escolhi o xizinho também não foi, assim, absolutamente do nada. Não, eu sempre fiquei na dúvida entre direito e alguma coisa, né? Então, foi direito publicidade, direito ou economia, direito ou jornalismo. Como o direito era sempre uma das opções, eu não tinha certeza. No final do dia eu falei, talvez direito tenha um pouco mais de chance de dar certo. Não posso reclamar, não. Sensacional, Renato. E eu queria saber, cara, na sua visão, vamos lá, qual que é o papel estratégico do advogado do contencioso civil na defesa dos interesses do cliente? Bom, Gabriel, a pergunta é muito boa por algumas razões, né? Acho que a primeira delas é que a gente precisa pensar, talvez, para responder, é que você tem mais de um advogado de contencioso civil no final do dia, né? Você tem o contencioso massificado, que são aquelas ações repetitivas, e você tem o contencioso estratégico, que você atua realmente naquelas questões mais delicadas, mais relevantes para os seus clientes. E quando a gente fala mais relevantes, não necessariamente ela é financeiramente relevante, né? Ela pode ser importante por outras razões, por uma questão jurídica relevante, por um precedente que precisa ser criado. Então, geralmente a gente olha ou assiste seriados, tal, você acha que é uma briga única, assim, não é exatamente assim que funciona no judiciário. Então, a infelicidade da pergunta talvez é que a estratégia ela é casuística. Então, o advogado ele vai ter que, principalmente do contencioso estratégico, que é o que eu faço no final do dia, ele vai precisar analisar caso a caso e fazer uma análise daquilo que é mais importante para o caso específico. E hoje em dia, cada vez mais, o cliente está participativo. Então, a gente tem que fazer uma análise e ali ela é construída, você faz análise, mas constrói a estratégia em 4 mãos. Porque você vai discutir com o cliente, você vai ter que entender um pouco do negócio do cliente. Como as coisas são muito dinâmicas, hoje em dia não adianta a gente ter a saída jurídica. Se aquela saída jurídica não atender o negócio do cliente, ela não vai servir de nada. Então, o nosso papel é avaliar o processo no detalhe e ter a paciência de entender o negócio do cliente para tentar harmonizar aquilo que a gente entende como a melhor saída jurídica com um resultado que seria mais favorável para o cliente, não só em termos de ganho do processo, mas em termos de viabilidade para o próprio negócio. Mas o cliente às vezes vem com uma vontade de vingança, né?
Ou às vezes é puro negócio, estratégia, beleza, mas às vezes é vingança. O cara quer uma vingança por meio do contencioso. Não sei se já teve caso assim. Já. É que assim, obviamente tem de tudo, né? Conforme os anos passam, você vê muita coisa, mas tem aquele caso do cliente que ele acaba criando um ódio mortal pelo lado contrário e quer ganhar ou quer discutir a qualquer custo, às vezes algumas questões que não fazem sentido mais discutir. Nem financeiramente, às vezes você tem na mesa um acordo que é uma saída excelente, mas por algum detalhe de pessoal, você não consegue avançar. Mas isso acaba acontecendo mais em, geralmente, causas com clientes, pessoas físicas, porque aí a questão é mais pessoal. Então é mais normal isso acontecer. Quando a gente trata de litígios com grandes empresas, embora tenha sempre um caráter pessoal, porque são pessoas envolvidas e são pessoas que tocam os negócios por trás de toda empresa, você tem uma visão mais empresarial. E muitas vezes a gente lida diretamente com o jurídico, ou pelo menos também com o jurídico. E aí a comunicação é sempre não, mas ela costuma ser um pouco mais fácil, porque aquela pessoa tem uma visão empresarial e tem uma familiaridade maior com as discussões jurídicas. Então, costuma ter menos essa vingança pessoal, mas existe, tá? Não dá para falar que não tem, não. E, Renato, é interessante isso. E eu fiquei pensando aqui que você, na hora de que foi escolher, não era a sua primeira opção o direito, no sentido, quer dizer, acabou escolhendo, mas, cara, nunca foi um negócio para, quero ser advogado desde pequeno e tal. E hoje você é advogado. Queria saber que tipo de caso que faz você falar, puta, cara, isso é legal, isso me anima para fazer, isso que é o da hora do direito que fez você ficar na carreira aí. Eu sempre trabalhei contencioso, né? Eu nunca trabalhei em outras áreas. Isso é uma dúvida que muitas vezes surge em discussões. A gente está fazendo entrevista de estágio e tal, ou conversando com estagiários do escritório. Geralmente eles têm muito interesse em conhecer várias áreas, conhecer várias discussões. Eu não tive. Então, eu fiz uma entrevista de emprego na minha vida, que foi aqui no Bermudes, e desde então eu tô aqui. Eu nunca trabalhei em outro lugar. Não dá para ter certeza, né, de nada, mas eu tenho a impressão que eu encontrei aquilo que eu gosto de fazer. Nenhum lugar do mundo vai ser 100% de dias maravilhosos, toda profissão na vida. Mas os dias bons do contencioso acho que pesam mais do que os dias difíceis. Então, assim, eu gosto, acho que o que me faz continuar no contencioso, o que sempre me fez gostar disso, acho que é um pouco da adrenalina dessa briga judicial, ou arbitral, obviamente, que são as duas coisas que eu faço, mas é a adrenalina de buscar uma decisão favorável, tentar reformar uma decisão contrária, brigar ali por aquilo que você acha, de certa maneira, certo. E aqui eu não estou sendo utópico de melhorar a sociedade, não, mas às vezes você tem uma causa que você acha que você tem razão, que a tese está certa e você vai brigar por aquilo. E também, assim, tem clientes que você simpatiza, que você cria relação, que as pessoas viram seus amigos, então você tem um incentivo a mais para você brigar por aquela pessoa, por aquele cliente e por aquela discussão jurídica. Eu tenho esse lado da academia com mestrado, doutorado, então tem discussões processuais, principalmente, que é a minha área, que me incomodam, e às vezes uma decisão que eu falo, pô, isso aqui não é possível que esteja certo, e você cria algo a mais para brigar. Então, essa adrenalina da briga, embora eu seja uma pessoa muito calma, você me conhece pouco, mas é isso. Eu sou super calmo, você nunca vai ver eu alterar meu tom de voz, etc. Mas eu gosto da adrenalina da briga. Eu acho que é isso que me faz, ou me fez ficar todo esse tempo no direito e no contencioso especificamente, e não tem nenhuma pretensão de mudar, não. Da hora, Renato. Resumindo, é o amor pelo esporte, né, Renato? Gostar de uma boa briga, acho que é isso. Isso, muito. Porra, legal, cara. E, cara, eu queria saber, Renato, como que o advogado do contencioso avalia riscos jurídicos e financeiros antes de propor ou contestar uma ação? Tem que ter essa análise, vocês fazem essa análise, é fundamental. Tem. Só me fala quem que você quer brigar e a gente vai lá e propõe ação. Não, você tem que fazer essa análise nos dois momentos, né? Tanto quando você é autor, antes de propor uma ação, não só porque assim, hoje em dia as decisões elas não são frias, briguei com aquela pessoa, vou propor uma ação. Hoje em dia tem uma avaliação muito cuidadosa do cliente para ver se faz sentido entrar no judiciário para brigar por aquilo, né? Então, o judiciário é relativamente caro, né? Não nos compara a outras justiças, mas ele tem um valor de custos considerável, e você tem no Código de Processo Civil uma previsão de 10% mínimo de honorários em caso de perda da ação. Então, se é uma ação de valor expressivo,
você tem um risco considerável. Então, você precisa analisar com cuidado se faz sentido entrar com aquela ação. Então, hoje em dia, principalmente causas grandes, você não tem mais ações temerárias, porque o risco não faz sentido financeiro. Mas para o cliente tomar essa decisão, a gente tem que fazer uma análise de risco jurídico para entender a probabilidade de êxito. É óbvio que essa análise de probabilidade, ela nunca é certeira, é impossível você garantir êxito, garantir que vai dar certo aquele pedido liminar, por exemplo. Não tem como, né? Até porque você distribui uma ação, por exemplo, judicial, ela é distribuída para algum juiz, dependendo da competência. Você não sabe nem quem vai julgar aquela causa, então não tem como se garantir nada. Ainda que você soubesse, também não daria para garantir, mas você não tem nem ideia. Então, não tem como dar nenhum grau de certeza. Mas você avalia a tese jurídica. E a partir da tese jurídica, e principalmente de uma análise de precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, você consegue ter uma ideia de chance de êxito. E aí o cliente avalia se faz sentido propor ou não. Então, essa participação do advogado para propor uma ação é super importante. Quando você está do outro lado, no polo passivo, ela é igualmente importante. E a análise de risco ou de probabilidade de êxito, ela é basicamente a mesma, invertendo a discussão. Só que aqui é importante porque geralmente as ações geram um risco econômico para o cliente. E hoje em dia, com toda a estruturação das empresas, você provisiona, você separa o dinheiro, você busca formas de se proteger para uma perda futura lá na frente. E geralmente é a avaliação de risco jurídica que guia essas decisões econômicas da companhia. Então, passa sempre pelo advogado uma análise detida da discussão jurídica para auxiliar na tomada de decisão, muitas vezes estratégica, por clientes, e às vezes você chega até numa decisão de, cara, não vamos continuar com essa ação porque financeiramente não está fazendo sentido vis-à-vis as chances de êxito que a gente está avaliando, entendeu? E às vezes nessa análise de risco, vocês chegam a fazer algum estudo de jurimetria, por exemplo, ou nem faz sentido isso? Ou é exatamente? Faz sentido. A jurimetria é algo relativamente novo, né, que vem com tecnologia, porque não que surgiu com a tecnologia, né? No passado você fazia uma análise braçal, por assim dizer, né? Você buscava precedentes, fazia toda uma análise na mão. Hoje em dia, com o sistema tecnologia, você consegue ter este controle dentro de sistemas. Então, por exemplo, você vai distribuir uma ação no Foro Central de São Paulo, competência do Tribunal de Justiça, numa determinada discussão jurídica, você consegue fazer um levantamento dos precedentes do tribunal naquele tema. Se for distribuído por uma determinada vara, determinada câmara no tribunal, você consegue, através do jurimetria, fazer um estudo das últimas decisões desses órgãos. Isso ajuda a guiar as decisões da empresa sobre manter ou não manter a ação, e muitas vezes ajuda a guiar até a forma dos advogados atuarem, porque às vezes se constrói uma discussão jurídica, dificilmente ela é uma tese. Geralmente você tem várias discussões ou várias causas de pedir dentro da discussão. Aí você vê os fundamentos diferentes, você consegue ver o que vem sendo acolhido e o que vem sendo rejeitado. Aí você guia talvez sua peça, onde você vai pôr mais força, menos força, de acordo com esses precedentes, de acordo com esse estudo. Então, sim, a tecnologia tem ajudado bastante, a jurimetria ajuda bastante na nossa atuação aqui do contencioso estratégico. É bacana isso, né? Porque hoje a gente vê também, você consegue até, dependendo em qual parte que você está do processo, você vê as decisões que aquele juiz toma, né? Então você consegue dar um direcionamento para ver, putz, tem essa chance, não tem, como que está sendo. Fiz um pouco de contencioso, né, quando eu estava no começo da faculdade ali, e eu estava lembrando dessas pesquisas, porque na época ainda não tinha nenhuma ferramenta assim, era buscando ver as atuais, você viu que estava decidindo, cara, e hoje você consegue pegar para analisar até uma carteira de massa, vez que você não vai pegar, mas definir a estratégia que aquela carteira vai usar, é sensacional. Porque, assim, carteira de massa, principalmente, a decisão é muito mais, muitas vezes ela é mais econômica do que qualquer coisa, porque por ser massa, às vezes o entendimento já está consolidado, então, assim, você avalia o risco de tempo versus dinheiro, assim, então muitas vezes é melhor pagar ou fazer um acordo do que continuar com as ações. Isso que é interessante, não que seja o tempo para discutir, mas é que tem uma coisa que eu sempre ficava pensando, a gente pensa nisso, beleza, é o quanto custa, compensa enrolar no processo ou não, mas um negócio que eu sempre pensando é na reputação, porque você pega aquele monte de processo, tanto de gente que deve ficar falando mal da empresa enquanto durar aquele processo, que dura pra caramba, e às vezes eu acho que muitas empresas esquecem de olhar esse ponto.
Tanto que você tem hoje várias análises que são feitas até, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a empresa amiga da justiça. Então, ele premia as empresas que fazem mais acordos, que transacionam. Então, a imagem da empresa pesa, e aí não só para o mercado, muitas vezes para o judiciário. Porque quando você, como empresa ou parte, você tem muito processo e você recorre por recorrer, você discute várias questões que já estão pacificadas, o judiciário começa a te enxergar como uma empresa que só litiga dessa maneira. Então, às vezes, isso prejudica até às vezes que a empresa está certa, porque ela já é olhada com um pouco de desconfiança. Então, essa avaliação de reputação, ela tem que ser feita também em todos os litígios. E aí, a análise no litígio de massa também é super relevante, porque às vezes é nessa massa que você constrói a reputação da empresa, por bem e por mal. Sensacional. Renato, que você falou um pouco disso, queria que você aprofundasse um pouco, no sentido de que forma a análise do negócio do cliente influencia na estratégia processual. Eu acho que tem que ser super, super interligado. Então, no passado, e aí, quando eu era estagiário, eu comecei a advogar, a gente tinha menos interação com o cliente, a gente conhecia menos do negócio do cliente. Hoje em dia, isso é mais importante. Porque, assim, muitas vezes você pode conseguir uma decisão judicial que tecnicamente seja boa, mas às vezes ela ainda assim atrapalha o negócio do cliente. Então, você precisa ter familiaridade com o negócio para buscar na discussão do contencioso algo que faça sentido para o cliente. Então, aprender o negócio do cliente é absolutamente essencial, e isso também permite direcionar a discussão jurídica de uma maneira mais proveitosa para todo mundo. Então, acho que, sinceramente, Gabriel, hoje em dia não existe mais advogar sem conhecer o seu cliente. E cada vez mais isso é mais presente e mais necessário, sinceramente. Muito bacana, Renato. Renato, queria saber, você teria alguma dica para quem está pensando em seguir no contencioso? Tá ali na faculdade, tá pensando, não sei se eu vou pro contencioso, se eu vou experimentar. Olha, eu sou, obviamente, parcial, porque eu faço isso, eu fiz isso durante muitos anos, mas eu acho, antes de responder diretamente a sua pergunta, eu acho que um estágio no contencioso, ele é sempre útil, até para quem não segue a área do contencioso, porque ele dá uma base super interessante, super positiva para quem vai para as outras áreas. Mas, assim, como dica no contencioso, eu acho que assim, você estagiar no escritório de contencioso é algo que faz todo sentido, porque a faculdade ensina a teoria, é verdade, e ela é super relevante, mas a prática do contencioso é só nos escritórios de advocacia, não tem jeito, porque você tem muita coisa envolvida além da teoria. Então, você tem esse relacionamento com o cliente para entender o negócio do cliente, você tem que entender, muitas vezes, o poder judiciário, quando é judiciário, entender as limitações de um órgão público, assim, de comparação de número de pessoas trabalhando e número de processos que são milhões e o número aumenta porque por uma incapacidade absoluta, assim, é humanamente impossível dar conta do número de processos, então isso é natural. Então, você tem que compreender essas dificuldades do judiciário, por exemplo, você tem que entender no trabalho as peculiaridades de um procedimento arbitral que não é igual a um processo judicial, são focos diferentes, formas de trabalhar diferente. Então, a minha sugestão, eu acho que procure um estágio no escritório de contencioso, tenha essa vivência, porque você vai descobrir se você realmente gosta, e é ali que você vai aprender um pouco aquilo que não tem na faculdade. É muito diferente teoria e prática, um não vive sem o outro, mas essa vivência para mim é essencial. Eu concordo, Renato. Para mim, o contencioso, você veja, né? Eu não advogo mais, mas o contencioso foi o que me deu o raciocínio jurídico. E, cara, isso não é a faculdade realmente que dá. Então, cara, eu acho que, assim, concordo totalmente, cara. Eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, conhecer mais sobre o trabalho, tirar dúvidas, crises existenciais, se vai seguir no direito ou não. Claro, claro. Eu que primeiro, Gabriel, eu agradeço o convite. Se eu falei muito aí, peço desculpa se eu me estendi, Imagina, falou nada. mas foi um prazer. Fico aqui à disposição de todo mundo. E meu LinkedIn é Renato Grava Brasil. O Brasil é com Z mesmo. Quem quiser adicionar e mandar mensagem para eu estou à disposição. Desculpa perguntar, de onde que veio o Brasil? Fiquei curioso. Cara, é da família mesmo. O nome foi
foi registrado assim, não tem nenhuma razão específica ou justificativa para ser Brasil com Z, mas é da família antiga e já aqui do Brasil que surgiu. Que da hora. Bom, desculpa a pergunta que eu fiquei curioso mesmo, Renato. Imagina. Muito obrigado, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDenLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.